Olá, jovens, tudo bem? Meu nome é Matheus, sejam bem-vindos ao canal. Para quem chegou da primeira vez aqui, eu estou fazendo uma série de vídeos sobre o notebook Galaxy Book 4 e finalmente eu vou fazer um review completo, tá? Antes de começar, eu queria lembrar vocês que, se possível, ajudar clicando em gostei. Se você quer ver vídeos do Galaxy Book 4, eu fiz uma série de conteúdo já. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque esses envios continuarão saindo nos próximos dias. E se por acaso você estiver assistindo esse vídeo no futuro, já tem um acervo interessante, tá? Aí para você acompanhar. Nesse vídeo de review, eu queria começar falando sobre a parte da tela desse notebook. Eu saí de um Galaxy Book 2, que é um bom notebook, eu ainda recomendo até hoje para o uso do dia a dia. Entretanto, vale mencionar que a tela do Book 2 é uma tela boa para o segmento de notebooks entre 2 a 3 mil reais. Eu senti uma melhora aqui no Galaxy Book 4, porque eu acho que a qualidade do IPS é superior ao do Galaxy Book 2, certo? Principalmente em questão de uniformidade ao longo da tela. No Book 2, que é um notebook com uma boa tela, a gente tem muito relato daquele IPS Glow, que é um brilho que aparece aqui, principalmente na parte inferior, é o mais comum, mas pode aparecer em qualquer canto aqui das bordas. Esse IPS acaba gerando uma diferença de cor em locais diferentes. Então, o cinza do canto inferior direito pode não ser igual ao cinza do canto superior esquerdo. Para quem é mais exigente ou vai fazer um uso que exige uma qualidade de cor um pouco melhor, vai gostar do painel do Galaxy Book 4. De forma alguma chega ao nível do AMOLED, do Book 4 Pro, do Book 4 Ultra. Entretanto, para o uso casual, só que um pouco melhor do que o que a gente vê nos notebooks até 3 mil reais, eu acho que esse é uma recomendação sólida de tela para o perfil de usuário, certo? Então, a introdução que eu acabei pulando, né? O meu modelo de Galaxy Book 4 é o com i5 120U. Na verdade, nessa nomenclatura da Intel, o i sumiu, então é Core 5-120U. É um bom processador. Eu já fiz os testes no Geekbench e o que a gente observa em questão de desempenho é algo muito semelhante ao que o Apple M1 oferece, tá? Aquele chip da Apple, o Apple Silicon, certo? Que vem no MacBook Air de 2020 e no MacBook Pro também de 2020, tá? Nesse aspecto de introdução do notebook, vale mencionar que a minha versão é com 16 GB de memória RAM. E nesse notebook e toda a linha Galaxy Book 4, a memória RAM não é mais expansível, tá? Então, para quem conheceu a linha Galaxy Book por conta do Book 2 e a expansibilidade que ele permite, isso tem mudado. A vantagem aqui é que essa memória RAM, como é soldada, ela tem uma velocidade mais rápida, é como se fosse uma frequência de memória RAM mais rápida, o que melhora um pouco o desempenho. Ainda assim, eu gostaria muito que a Samsung optasse por deixar a memória expansível em toda a linha, né? Mas eu imagino que seja uma decisão mercadológica, visando aí a tendência internacional de deixar tudo soldado numa placa só. Então não tem muito para onde a gente fugir nesse setor de notebooks finos e mais portáteis, certo? Na parte de design e construção, esse é um notebook que me agradou muito. Ele tem uma construção quase toda em metal, né? Essa parte da tela aqui, essa moldura em volta, é a única parte que eu percebi que é de fato em plástico. Isso é um problema? Para mim, não, tá? Vai depender aí do grau de exigência
Quando eu tinha o MacBook Pro M1, eu não lembro de ter nada em plástico, então não tem uma construção no nível dos Macs e eu sempre vou acabar comparando esse notebook com o Book 2 ou com o MacBook Pro, porque são os meus padrões de referência, tá? Então, só para contextualizar para quem chegou no vídeo de paraquedas. E em questão de design, eu não tenho muito o que comentar, além de dizer que é um notebook extremamente elegante e discreto, tá? Então, eu gosto da cor e eu acho que ele também ganhou umas bordas menores, principalmente essa borda inferior em relação à linha Book 2. Então, um notebook menor e que manteve as 15 polegadas. Para mim, um ponto extremamente positivo. Ele vai pesar aí cerca de 1,5 quilos. O Book 2 pesava por volta de 1,8. Então, manteve a tela, reduziu o peso e aumentou a qualidade de construção. Para mim, pontos extremamente positivos, certo? E falando novamente sobre a tela, vale lembrar que essa é uma tela antirreflexiva, uma característica que eu gosto nessa linha Book 4, inclusive foi um dos critérios de escolha desse dispositivo aqui. O que acontece? Existiram alguns relatos em modelos prévios da Samsung, prévios ao Book 4, de que as telas de vidro, aquelas telas que refletem, né, não tem essa camada antirreflexiva, elas acabavam trincando. Como eu sou uma pessoa mais assustada com esse tipo de relato, eu quero evitar, na verdade, reduzir ao máximo os riscos de que isso aconteça comigo, eu preferi optar por essa tela antirreflexiva que só tem nos Book 4 normais, né? O Book 4 Pro vai ter essa tela de vidro, o Book 4 Ultra vai ter também e o 360. Aliado a isso, esse notebook aqui vai ter a MX 570, que tem um desempenho até superior ao que a gente vê na Arc 350 do Book 4 Pro. Então, em questão de poder de processamento gráfico, essa é uma escolha interessante, tá? E foi um dos fatores que me fizeram optar. Então, resumindo sobre o desempenho, vai ter um i5 com um desempenho semelhante ao Apple M1. É um notebook que em benchmark ele se mostrou muito competente, tem os vídeos no canal, ele vai rodar GTA V por volta dos 100 quadros, vai rodar Valorant por volta dos 200 quadros, League of Legends acima dos 200 quadros, e em questão de edição de vídeo é o que eu ainda não tive oportunidade de testar, certo? Então tenho que ser sincero aqui com vocês, esses testes virão posteriormente, por isso eu recomendo que vocês se inscrevam no canal para acompanhar esse conteúdo mais voltado para produtividade e para trabalho, tá? Porque eu sei que o público que busca esse notebook aqui tem muito interesse nesse tipo de uso. Sobre a bateria, eu também realizei alguns testes já. Então, vou abrir aqui o gerenciador de bateria da Samsung, mostrar para vocês que eu sempre deixo habilitado a configuração de carregar apenas até 80%. É uma recomendação visando longevidade, ela tem que ser habilitada aqui no Samsung Settings, então vem aqui na barra de iniciar, digita Samsung Settings, a gente abre o painel, aqui no canto esquerdo a gente vai encontrar bateria e desempenho, e tem aqui a opção de proteção da bateria ativada. Ativando-a, a bateria interromperá o carregamento quando atingir 80%. Por que isso é bom? As baterias funcionam melhor entre 80% e 20%. Tá? Então, o que eu aconselho, o que eu tenho feito aqui é deixar sempre 80% e usar um notebook normalmente. Eu acho que fazendo isso já está fazendo o que pode ser feito para prolongar a vida útil. Sobre autonomia, eu fiz alguns ciclos de estudos, eu não cheguei a descarregar o notebook completamente. O que eu fiz foi um ciclo de estudo de 1 hora, e em 1 hora o notebook perdeu 13% de bateria, com os modos de energia no equilibrado e com o brilho da tela em 50%.
tá? Sobre o brilho da tela, esse é um brilho muito bom. Vocês estão vendo todo o conteúdo dessa tela aqui, o brilho atualmente está em 10. Então, o que eu percebi também é que houve uma melhora, não só das cores da tela do Book 2, mas do brilho. O brilho mínimo do Book 4 já é equivalente a talvez o brilho do Book 2 em 30, 40%, tá? Então é isso, fazendo 1 hora, 13%, o estimado é que você tenha por volta de 7 a 8 horas de uso com esse notebook. Reduzindo o brilho, isso vai aumentar, aumentando o brilho, isso vai aumentar. O meu uso foi um uso de estudos, então tem que pensar que se você começar a editar vídeos ou navegar na internet com muitas abas, conforme o seu uso for aumentando, é menor o tempo de autonomia. Isso é normal para qualquer notebook do mercado, tá bom? Vale comentar também sobre funcionalidades especiais do Galaxy Book 4, que é um ponto pouco falado. Então, um ponto forte desse notebook é a questão do ecossistema. Então, aqui a gente tem o Quick Share, ele já aparece aqui todos os meus dispositivos Samsung, o M54, o S23 Ultra e o Tab S9, e eu testei o Quick Share nesse notebook e a minha experiência foi boa. Eu fiz a transferência de um arquivo de 266 GB via Quick Share e não tive nenhum erro, nenhum arquivo corrompido, tá? Isso é muito interessante. Na linha anterior da Samsung eu não tinha esse sucesso, eu não sei o que mudou, talvez a placa de rede, talvez novos drivers, mas fato é que existe um polimento muito bom aqui para quem quer fazer uso dessa conectividade, dessa integração com o ecossistema Samsung, certo? No mais, sobre o Quick Share é isso, meu uso por enquanto. Eu acho que foi uma transferência bem razoável e eu não tenho nada a reclamar. Vamos falar um pouquinho de teclado e touchpad agora. Ao meu ver, o conforto e usabilidade do teclado da Samsung é excelente. Agora eu saí de um teclado sem retroiluminação no Book 2 e estou com um teclado retroiluminado, então produzir textos de noite, navegar na internet, o uso que seja, tem sido mais confortável. Mas vale mencionar também que eu fiz um vídeo recentemente sobre ergonomia e recomendações de uso. Então, eu estou utilizando, né, a maior parte do tempo um teclado externo, porque em breve esse notebook ele vai para um suporte, né, um suporte metálico. A intenção é visando evitar qualquer lesão, cansaço excessivo na minha região cervical. Eu quero elevar o notebook, deixar essa parte superior alinhado com os olhos, e aí exige o uso de um kit teclado e mouse. Mas não é porque o teclado e o touchpad do Galaxy Book 4 são ruins, muito pelo contrário, eu os uso frequentemente quando eu preciso levar o notebook para algum lugar. Só não uso tanto quando estou na mesa por conta dessa questão da ergonomia. Mas em resumo, é um bom teclado. Só vale lembrar que, diferente do teclado aqui que eu estou usando, o teclado externo da Dell, que é um kit teclado e mouse, a interrogação fica aqui perto do Shift, tá? E do Enter. Enquanto no Galaxy Book, vou mostrar para vocês, o símbolo de interrogação é compartilhado com o W. Então você precisa apertar Alt GR W ou Alt GR Q, que seria a barra inclinada para o lado direito, ou Alt GR com esse círculo que a gente usa antes de expressar o símbolo de graus Celsius, tá bom? Então, é isso. A retroiluminação tem alguns níveis também, e ela pode ser desativada com a tecla FN F9, aqui é o nível 1, e agora o nível 2 de retroiluminação. Muito bem, agora sobre a quantidade de portas do notebook, aqui eu vou ter uma entrada USB-C, tá? Eu vou falar na ordem respectiva de portas. Depois, uma entrada de rede, o que é, de certa forma, impressionante, né, para o notebook de 1,5 kg, a Samsung manteve. Uma entrada HDMI, tá? Depois, uma entrada USB-A e uma entrada USB-C também, certo? E aqui, do lado direito, eu vou me afastar um pouco da câmera agora, tem outra entrada USB-A que eu consigo conectar um mouse da Logitech quando eu quero jogar e preciso de uma precisão
um pouco maior do que o mouse da Dell me oferece, eu por enquanto ainda utilizo um mouse gamer que tem precisa desse hub USB-A. Tem um conector de fone e microfone e uma entrada para cartão microSD. Da parte de conectividade física do Galaxy Book, é isso. Eu considero completo. Deixem aí nos comentários qual a opinião de vocês sobre essa parte, mas não tenho nada a reclamar. Muito bem, jovens. Vamos falar um pouco agora de sistema operacional. Então, eu queria mostrar aqui o Samsung Settings, mas também o Samsung Update. Assim que vocês receberem o notebook, existe uma série de atualizações que serão realizadas, tá? Tanto pelo Windows Update como pelo Samsung Update. Como o meu modelo de Book 4 ele é com MX570, eu posso falar para quem tem o mesmo notebook que as atualizações irão do Samsung Update direto para o Windows. Entretanto, se o seu modelo for diferente, eu não posso dar essa garantia e eu aconselho vocês a realizar essa checagem aqui nos primeiros minutos aí, não precisa gastar muito tempo com o notebook, tá? Além disso, uma pequena ressalva que eu fiz quando o notebook chegou é a desinstalação do antivírus, né? Essa linha da Samsung vai vir com McAfee, se eu não me engano é esse o nome, é assim que pronuncia, que é um antivírus que eu considero muito intrusivo, eu não gosto tanto assim, não vejo benefícios, eu me sinto confortável já com o Windows Defender. Acho que o mais importante para garantir a segurança do dispositivo é o usuário, então eu desinstalo, acho que isso otimiza também o sistema operacional. A Samsung tem vários softwares pré-instalados aqui no sistema. Então, digitando Samsung, a gente vai ver Update, Notes, Flow, Recovery, Samsung Pass, que chegou agora no Book 4, Samsung Cloud Assistant. E o mais interessante para mim, que estudo no Galaxy Tab S9, é o Samsung Notes. Eu consigo abrir com facilidade minhas notas aqui. O Samsung Flow eu não utilizo tanto assim, porque o Quick Share já supre bem essa necessidade de transferência de arquivos. Entretanto, os outros, né, não são dispensáveis, né? Apesar de eu usar mais o Notes e o Quick Share, tem uma série aqui de aplicativos embarcados que integram bem o ecossistema, tá? Deixa eu ver. Tem a Galaxy Book Experience, que para quem está começando com o uso do notebook, vai ter uma série de instruções aqui, ó, de como você utiliza o editor de vídeo integrado da Samsung. Então, para quem pensa em comprar um notebook para edição e não quer utilizar o DaVinci Resolve, ou não quer comprar um editor, né, mais profissional, ou um editor que tem assinatura recorrente, pode fazer uso aqui de um editor de vídeo integrado. Aqui o Samsung Account, que eu recomendo vocês logarem para ficar tudo sincronizado na nuvem, né? O Galaxy Book Care, se você tiver qualquer problema aí técnico com o notebook. Chegando aqui, tem o Book Experience, que é justamente a janela que a gente está utilizando. E aqui, eu acho que é isso, né? Screen Recorder, Multi-Control, vai te permitir com o mouse e teclado. Por exemplo, eu estou com o mouse e teclado da Dell conectado no notebook. Eu consigo transitar o mouse para a tela do tablet se eu tiver o multicontrole sincronizado. Para isso, os dois dispositivos têm que estar na mesma rede Wi-Fi e, se eu não me engano, os dois têm que estar com o Bluetooth ativado, tá? Vale testar. É uma funcionalidade interessante, principalmente para quem tem um tablet e sente falta de uma segunda tela, né? O multicontrole resolve isso. E eu acho que, no mais, do multicontrole, o que eu tenho para falar passem por aqui, fiquem 20, 15 minutos que seja e vejam quais softwares vão ser mais interessantes. Mas o fato é que a Samsung integra bem esse Galaxy Book com o ecossistema. Agora falando de preço e questão de custo-benefício. Ao meu ver, esse é o notebook com o melhor custo-benefício, tá? O Galaxy Book 4 até R$4.000 eu não tenho nenhuma outra recomendação, sinceramente, para fazer. Eu acho que até 3.000 você vai encontrar os modelos i3 e i5 sem placa de vídeo, que são notebooks excelentes, tá? De 3 a 4.000
Aí vão ter tantos modelos com 16 GB com e sem placa de vídeo. Esse meu é o com placa. E só o modelo com placa de vídeo vai ter o teclado retroiluminado e o leitor de impressões digitais, certo? Por enquanto é isso. Ao meu ver, então, não tem concorrente, tá? A linha de notebooks da Lenovo, da Acer, até mesmo da Dell, não trazem ou o preço ou as vantagens do Galaxy Book 4. O Book 3 eu não senti que ele trazia isso na geração passada, ele não era tão competitivo assim. Entretanto, eu acho que a Samsung agora está um pouco à frente da concorrência, certo? Então tem um custo-benefício muito grande. Eu posso falar de valores aqui, né? Eu acho que esse é um notebook interessante por volta dos R$ 4.000, o modelo com MX 570. Sem placa de vídeo, tem que estar mais barato que isso, porque você vai perder tanto o leitor de impressão digital, que funciona muito bem, é rápido, é intuitivo, como o teclado retroiluminado. Então, a diferença de preço não pode ser tão pequena assim, tá bom? E os modelos com i3, eu acho que eles vão ficar cada vez mais próximos dos 2.500, talvez até menos, próximo da Black Friday. Certo, jovens? E tudo isso mantendo uma construção em metal, o carregamento USB-C e uma tela verdadeiramente IPS. Para quem se lembra do Book 2, a Samsung alegava apenas um IPS-like, né, que era um WPS, uma coisa assim. Mas agora não, de fato é um IPS e pelo menos nessa linha aqui com o MX 570 é um IPS de excelente qualidade. Novamente, não é uma tela AMOLED, mas eu acho que vai atender 90, talvez até mais por cento dos usuários. Muito bem, então concluindo, eu agradeço primeiro quem assistiu o vídeo até agora, certo? Já é um apoio imenso. Se puder deixar o gostei, me ajuda também. Comentário de impressões, críticas ou dúvidas, deixa aí embaixo. Os pontos positivos aqui desse notebook, eu considero que tela, construção, o desempenho dele teve um salto gigante do Book 2, vir com 16 GB de memória RAM pensando a longo prazo, ou para o usuário que já quer fazer edições de vídeo, alguns jogos específicos. Enfim, é um notebook que eu não tenho críticas grandes a ser feito. Sabe, a questão é comprar ele num preço justo, né? Não pagar muito mais que R$ 4.000 nessa linha Book 4 seria o aconselhável, mas enfim, é um notebook sem vulnerabilidades para o uso do dia a dia, tá? A verdade é essa. Eu tento ser o mais imparcial possível. É claro que imparcialidade total não existe, eu já estou dentro do ecossistema Samsung, gosto da maioria dos produtos que a marca produz e acho que esse é um dispositivo muito sólido, certo? Com muitos pontos positivos. Talvez o ponto negativo que pudesse ser feito seria sobre essa construção em plástico aqui em volta da tela e uma possível melhor autonomia de bateria, né? Esse notebook aqui entrega de 7 a 8 horas de bateria com o brilho em 50%. Para quem saiu de um Book 2, que entregava ali 3 a 4, também eu nem consigo ver como um ponto tão negativo assim, tá bom? Então é isso, jovens. Eu vou deixar na descrição links. Quem quiser comprar o Book 4 e puder utilizar o meu link, me ajuda muito a manter o canal aqui no YouTube. Eu espero ter ajudado vocês na tomada de decisão de qual escolha, né, do modelo Book 4 comprar. Espero que vocês façam uma escolha sólida aí para o uso do dia a dia de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tem muito mais vídeo do Book 4 no canal, então confiram aí o acervo na parte de vídeos, enfim, e se inscrevam também. Tchau, tchau. Até mais.